Agora sim, a gente traz bastidor exclusivo para vocês. A gente vai investigar e entender um pouco a reação dela, que se tornou personagem dessa mega crise que assola aí a imagem dos Bolsonaro. A gente vai trazer o bastidor, a reação da Michele Bolsonaro. Eu consegui apurar, gente, com aliados da Michele Bolsonaro e para que vocês entendam exatamente qual é a qualidade da informação, eu tive acesso a trechos de falas da ex-primeira-dama. Então, o que se traz aqui foi dito por ela a pessoas próximas, a aliados que vêm acompanhando a escalada dessa crise desde a sexta-feira, quando a ex-primeira-dama é avisada por uma pessoa próxima, por volta das 8 horas da noite, ela recebe prints da reportagem do Estado de São Paulo, da Adriana Fernandes e do André Borges, no celular dela, para que então tomasse conhecimento. A primeira reação de Michele Bolsonaro, cerca de 1 hora depois de ter recebido esse aviso a respeito da reportagem, é num tom muito parecido com o que ela foi ao Instagram, às redes sociais. Ela foi lá e, quer dizer que eu tenho tudo isso, imprensa bizarra, ela usou o termo vexatória, né? Ou seja, a primeira reação foi ironizar a informação e atacar a imprensa, que é uma coisa que os Bolsonaro fizeram durante todos os anos do governo. Só que em seguida ela é avisada de que, olha, esse conjunto de diamantes existe sim. E tá mesmo preso. E aparentemente foi uma confusão gigante. A reação da Michele Bolsonaro, então, muda da água para o vinho. Depois de saber que o conjunto de diamantes existia sim, a primeira-dama, então, passa a buscar, segundo pessoas próximas a ela e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o marido, que está nos Estados Unidos, para entender o que é que tinha acontecido. Como é que ela não sabia, diz Michele Bolsonaro nesses registros, né, da existência dessas joias. E aí, Michele é informada por Bolsonaro de que ele próprio só havia tomado conhecimento da existência desse conjunto de joias em dezembro de 2022 e por meio da Receita Federal, que ele havia tentado reaver e não conseguiu. E é aí que Bolsonaro explica a condição dessas joias para Michele Bolsonaro. Ela então se volta de novo para aliados políticos já irritada. Michele Bolsonaro usa um ditado popular para dizer que de novo foi, abro aspas, a última a saber, fecha aspas. Michele diz ainda que houve algum boi na linha e fala como é que essas joias vêm para cá, se era um presente, por que é que o meu gabinete em nenhum momento foi avisado. A ex-primeira-dama chega a dizer que certamente teve um problema de comunicação no Planalto, porque nem Bolsonaro, ao saber das joias, teria falado para ela. Ela, de novo, né, ela afirma aos aliados que ela só soube da existência dessas joias pelo jornal O Estado de São Paulo e por isso reage à ironia. Mas, né, Michele Bolsonaro tenta entender o que é que ela pode fazer a partir disso. E aí ela busca aconselhamento, inclusive jurídico, já sabendo que a crise escalaria. Primeiro, para deixar claro que ela, não agiu de qualquer fato para se ligar a essas joias. 2, para saber se agora ela poderia tentar reaver ou mesmo dar um outro destino a essas joias que estão na alfândega. Detalhe, né? A ex-primeira-dama reclama muito com o grupo mais próximo a ela do que ela considera. Ela diz, né, ela usa aquele ditado, né, de novo, né, tô sempre parecendo mulher traída, a coisa que a última pessoa a saber. Ela se irrita porque o gabinete dela, segundo ela, registrou em diversas conversas com pessoas próximas, inclusive em Brasília. Ela diz, né, olha, eu não sabia, meu gabinete não foi avisado e agora tô no meio dessa confusão. De novo, Michele chegou a falar com o marido para entender se ele sabia do que estava acontecendo e ele disse, olha, se essas joias chegaram aqui em outubro do ano passado, de 2021, eu só fiquei sabendo em dezembro de 2022, tentei reaver e não
conseguir. A ex-primeira-dama tem deixado bastante claro que, nesse caso aí, pelo menos essa é a versão dela, entrou de gaiata no navio, de que não há qualquer registro de ter sido informado ao gabinete dela a existência desse presente. E, mais uma vez, as questões se voltam para o então ministro de Minas e Energia, almirante da Marinha, Bento Albuquerque, que era o portador do conjunto de joias. Qual é a linha do tempo deste caso, segundo os aliados de Michele e de Jair Bolsonaro? Bolsonaro é convidado a ir para a Arábia Saudita, envia o ministro em seu lugar. Na saída da Arábia Saudita para voltar ao Brasil, o adido do governo saudita entrega a Bento e a seu ajudante de ordens os presentes, os estojos contendo os presentes do governo. Bento Albuquerque disse ao jornal Estado de São Paulo que não abriu, não sabia o que tinha dentro da caixa, mas colocou na mala pessoal de seu ajudante de ordens esse conjunto avaliado em 16 milhões e meio de reais. Por que colocou na mala pessoal do ajudante de ordens, não registra esse presente como um presente oficialmente, não segue o protocolo, ainda não está claro. Essa mala é interceptada pelo agente da alfândega, auditor fiscal, no aeroporto de Guarulhos, a joia é confiscada. Passa-se uma série, e o Estado de São Paulo narra as diversas tentativas, segundo o Estadão, foram pelo menos 8 vezes em que o governo, a máquina do governo se mobiliza. Primeiro restrita a Gabinete de Minas e Energia, que depois aciona o Itamaraty e, por fim, entra a própria Receita Federal. O governo, o então presidente Jair Bolsonaro, diz que só fica sabendo em dezembro, quando de fato manda ali que o Major Cid dê um jeito. E aí há todo esse trâmite que está inclusive registrado no portal da Transparência. Porque todo esse tempo de silêncio a respeito do conjunto de joias, como alega o casal Bolsonaro, é a pergunta que foi feita, inclusive, por um interlocutor deste casal, do casal Bolsonaro, ao ministro, agora ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele disse, olha, gente, é o seguinte, eu estava no meio de uma mega crise hídrica no Brasil, eu deleguei para o meu gabinete tentar resolver e o negócio foi, eu esqueci. De todo modo, o que se tem é um sintoma muito claro de uma crítica que já foi feita lá atrás, né, de que o gabinete presidencial, né, e a troca de informações no governo Bolsonaro acontecia de forma muito precária, para dizer o mínimo. Eu tenho mais informação sobre esse assunto, mas eu vou começar a falar com os meus meninos, com o Leandro Rezende e com o Yuri Pita a respeito disso. Me espantou a riqueza de detalhes dos relatos, meninos, e como Michele de fato está dizendo, olha, eu tô parecendo mulher traída, fui a última a saber, não tinha ideia desse negócio, como é que o meu gabinete não foi informado? A primeira-dama, segundo os aliados, diz, se o presente era para mim, como é que ninguém avisou no meu gabinete? Olha, tem um presente para a senhora ali que foi retido na alfândega. É isso que está dizendo Michele Bolsonaro e, inclusive, buscando informações com o próprio Bolsonaro para entender. Ela que estava a fim de fazer um voo político muito claramente, apesar de dizer que não seria candidata, estava num trabalho muito grande para se tornar uma figura nacionalmente ainda mais conhecida e com identidade própria. Começo com você, Leandro Rezende. Dani, tem essa justificativa que a Michele Bolsonaro apresentou, né, que você nos traz aqui, que ela tem apresentado, que você nos traz aqui, ela se conecta com o que o PL usa para defendê-la, né, no sentido de que ela não sabia de que tinha um presente, até no PL eu peguei até defesas da personalidade da primeira-dama, da ex-primeira-dama, de que ela não seria uma pessoa dada a usar joias, enfim. Ela tem ali uma construção de que não sabia que tinha um presente esperando por ela, que não agiu para liberar essas joias. O que a gente tem de objetivo, né, para além do debate político, e aí já trago até um pouco de repercussão desse protagonismo da Michele Bolsonaro, do que o PL espera, mas o que a gente tem de objetivo são as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso de maneira muito clara, muito incisiva e
o processo que se dá ali nos últimos dias dele no mandato, né? O então presidente nessa época estava recluso, né? Não ia passar a faixa para o Lula, estava planejando a sua viagem para os Estados Unidos e mandou o seu ajudante de ordem, certamente uma ordem do ex-presidente da República, porque o ajudante de ordens é a figura ali extremamente próxima ao Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele manda o Mauro Cid tentar resolver e ele envia um outro sargento, um outro militar, a Guarulhos nos últimos dias de dezembro para tentar negociar a liberação dessas joias. Tem as digitais do ex-presidente. Até aqui, a Michele Bolsonaro não tem ali as digitais dela nesse caso. Isso é um ponto. Agora, do ponto de vista do impacto político disso, fui conversar com o PL porque nessa semana, na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, e havia um planejamento inicial do PL de fazer um ato também para colocar mais uma vez a Michele Bolsonaro em evidência, porque ela é considerada um ativo político do partido. A todo tempo eles lembram do que ela fez no segundo turno das eleições, quando ela se envolve de uma maneira maior com a campanha e tem um rendimento considerado muito bom para o PL e para o próprio Bolsonaro, sobretudo para converter ali, tentar reverter a rejeição do então presidente junto ao eleitorado feminino. O que eles dizem sobre esse evento? Por enquanto está suspenso, mas não pelo caso das joias. O argumento é de que já foi feito um evento há algumas semanas para colocar a Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Esse evento está posto e o PL não se organizou para fazer algo específico para o 8 de março. Não querem colocar o cancelamento, a não realização de um evento no dia 8 na conta do caso das joias, mas é impossível não relacionar os dois temas. Qualquer aparição de público da Michele Bolsonaro agora, ela virá com um questionamento sobre esse episódio das joias, por mais que ela esteja tentando se distanciar disso e que haja um movimento do partido para isolá-la desse caso. Dani. E aí, Yuri, uma coisa importante de se entender essa falha de comunicação que os aliados admitem entre o próprio casal, já que Bolsonaro informado não fala com a ex-primeira-dama, segundo esses aliados de ambos, né? E o fato dela estar se distanciando tão fortemente, né, do episódio, falando, olha, eu realmente... Para as pessoas que importam, né, para as pessoas que estão ali fazendo a comunicação dela, eu realmente fui a última a saber, eu só fiquei sabendo pela imprensa, o que explica um pouco essa reação dela diante da reportagem do Estadão, tanto que depois a Michele Bolsonaro se preocupa em produzir uma nota dizendo, olha, eu não sabia, bababá, não tive, se era para mim, não soube e tal, num tom bem diferente. Ela vai da ironia à estupefação com o fato dessas joias terem ficado mais de um ano sobre guarda da alfândega, consciência do governo brasileiro, inclusive da presidência da República a partir de dezembro, segundo diz o ex-presidente aos seus aliados. Busca uma distância bastante grande, de novo, né? Ela, às vésperas desse voo na política. Exato, quer dizer, quando tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama Michele negam envolvimento direto no caso, e de fato em nenhum momento a reportagem do Jornal Estado de São Paulo fala que há envolvimento direto de ambos. O que fala é que integrantes do governo Jair Bolsonaro, em outubro de 2021, tentaram entrar de forma irregular e ilegal com essas joias avaliadas em quase 17 milhões de reais, 16 milhões e meio de reais. É disso que se trata. E aí o que se descobre é que, depois dessa tentativa inadequada, ilegal, fora dos protocolos de entrada dessas joias, segundo o ex-ministro Bento Albuquerque, quando há apreensão é que ele tem conhecimento do que se trata esse pacote, ele só tinha recebido ali aquele cavalo, aquela escultura de cavalo e não essas joias todas, é que se tenta ali, por meio do seu gabinete, mas também de outros órgãos do governo, se tentar resolver um problema que foi criado por não terem sido respeitados esses protocolos. E isso demonstra também o quanto essa falha de comunicação acaba levando a uma crise de imagem, sem dúvida alguma, porque, de novo, é o típico escândalo, ou típica situação que cola, que gruda na imagem da pessoa. A gente está falando aí de 16 milhões e meio de reais, que é o valor estimado dessas joias, supera o patrimônio que
Quase todos os candidatos à presidência da República em 2022 declararam individualmente. Se não me engano, apenas Felipe Dávila do Novo tinha um patrimônio superior a essa quantia. Não é pouca coisa. E sim, se tratando também de um governo, né, lembrando o que é a Arábia Saudita. É uma monarquia bastante autoritária, bastante fechada, não é uma monarquia como a Inglaterra, que você estava conversando com o Américo, que é democrática, que tem um parlamento que funciona. É uma monarquia que é muito dura, muito arbitrária, inclusive com restrição de direitos às mulheres, e que tem interesses no Brasil. Sendo um dos maiores, se não o maior produtor de petróleo no mundo, também tem uma série de interesses econômicos. E essa é a questão que muita gente quer que se apure. Se esse tipo de presente é trivial, é usual, qualquer país recebe de mandatários ou comitivas que vão à Arábia Saudita, e o que seria feito aqui? Essa alegação de que iria para o acervo da presidência, ela começa a aparecer só depois que os objetos são apreendidos pela Receita Federal. Gente, vamos detalhar agora esse conjunto de medidas que o Yuri diz, né, muito acertadamente, serviriam para ter bloqueado qualquer tipo de questionamento à família Bolsonaro se tivesse sido seguido. São normas. Onde é que estão os erros? A gente vai contar para vocês a partir de agora. Já volto com vocês, meninos.